Eu entrei e vi minha família no sofá, meu marido, minha mãe, meu filho e minha própria irmã. O que está acontecendo? Perguntei, temendo o pior. Mãe, senta aqui, disse meu filho. Você precisa aceitar uma nova realidade. Você não está mais no comando desta família. A tia Bruna, ela está deixando o papai mais feliz agora. Eu fiquei furiosa. Todos eles sabiam. Saí da sala sem dizer uma palavra. No dia seguinte, eu tinha 118 chamadas perdidas no celular quando perceberam a vingança que eu havia preparado. Olá, obrigada por estar aqui comigo hoje. Por favor, sinta-se à vontade. Eu vou te contar uma história. É a minha história, e não é fácil de contar. Por isso, agradeço por você me dedicar seu tempo e sua atenção. Antes de começar, eu adoraria saber de qual cidade você está nos acompanhando. Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixe-me levá-lo para dentro desta história. Sabe, durante muito tempo eu achei que tinha tudo. Juro que sim. Uma vida que não era luxuosa, não era como aquelas que a gente vê nos filmes, mas era sólida, era real. Era o tipo de vida que você constrói pedaço por pedaço, dia após dia, até que você olha em volta e pensa: é isso, está bom assim. Eu tinha o Ricardo, meu marido, com quem estava junto há 30 anos. 30 anos. Nos conhecemos na faculdade, éramos dois jovens com mais sonhos do que juízo e construímos uma vida juntos do zero. Desde um apartamento minúsculo e gelado, com móveis descombinados, até uma casa confortável no condomínio fechado, com o Miguel, nosso filho, que era a luz indiscutível do meu mundo. Eu era aquele tipo de esposa, aquela mãe, que lembrava de todo aniversário, de toda reunião de pais e mestres, de toda consulta médica. Eu era a guardiã do ritmo da nossa família. Eu sabia que o Ricardo gostava do café dele com exatamente 1,5 colher de açúcar, que ele não conseguia dormir sem o travesseiro puído preferido dele. Eu era a única que garantia que as camisas prediletas dele estivessem sempre limpas e passadas para as viagens de negócios. A única que conseguia preparar o macarrão gratinado com queijo favorito do Miguel de memória, aquele com a farofinha de pão assada por cima, do jeito que ele gostava. Minha vida era uma tapeçaria tecida a partir desses pequenos atos cotidianos de amor. E eu valorizava isso. Era o meu propósito. Eu realmente acreditava que essa base de confiança e história compartilhada era inquebrável. Que o nosso amor era suficiente para me proteger, para proteger a minha dignidade. Eu estava errada. Meu nome é Lúcia Valença e esta é a história de como o meu mundo inteiro foi construído sobre uma mentira. É uma história de traição. Uma traição tão profunda e tão pessoal que me forçou a me tornar alguém que eu nunca imaginei que poderia ser. Tudo começou de forma silenciosa, como essas coisas costumam acontecer. Não com um estrondo, mas com um sussurro. Um pequeno sussurro de estranheza numa vida que sempre pareceu tão certa. Era uma terça-feira à tarde, no início da primavera. Lembro que o sol estava entrando pela janela da cozinha, capturando os flocos de poeira dançando no ar. O cheiro fraco de grama recém-cortada vinha do quintal do vizinho. Era um dia perfeitamente comum. Eu estava sentada à nossa velha mesa de carvalho, aquela que compramos num brechó quando éramos recém-casados. A superfície estava marcada com a história de 30 anos de lições de casa e jantares de família. Eu estava pagando as contas do mês, apenas uma tarefa normal e chata. Eu tinha um sistema, separava em pilhas. Serviços públicos, condomínio, cartões de crédito e pagava uma por uma. Ao abrir a fatura do nosso cartão de crédito compartilhado, meus olhos percorreram a lista de despesas. O supermercado, o posto de gasolina, a chuteira nova do Miguel e então uma linha que me fez parar. R$ 250. O Hotel Gran Atlântico. Eu franzi a testa, batendo o dedo no papel. O Gran Atlântico era um hotel chique no centro da cidade, do tipo que as pessoas usavam para escapadas românticas ou grandes conferências corporativas. Nós não tínhamos ido lá. Eu teria me lembrado de uma noite de R$ 250 no Gran Atlântico. Pensei no mês passado, visualizando o calendário na minha cabeça. Não havia nada. Sem aniversários, sem ocasiões especiais, apenas o ritmo constante e previsível das nossas vidas.
Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, o cheiro de pão de alho já invadindo a casa, decidi tocar no assunto. Eu não queria acusá-lo. Eu só queria uma explicação. Esperei até depois do jantar, depois de tirarmos os pratos e Miguel ter subido para o quarto para fazer a lição. Estávamos sentados na sala de estar, a televisão murmurando ao fundo. Ei, querido, eu disse, dobrando a roupa lavada no sofá. Tem uma coisa engraçada na fatura do cartão de crédito deste mês. Ele levantou os olhos do jornal, olhando para mim por cima dos óculos de leitura. Ah, é? O que é? Tem uma despesa do Gran Atlântico no centro, de algumas semanas atrás. Você se lembra para que foi? Observei o rosto dele com atenção. Não houve um brilho de pânico, nem hesitação. Ele apenas piscou. Então, um olhar de reconhecimento surgiu. Ah, isso é verdade. A empresa reservou um bloco de quartos para aquela cúpula de marketing. Uma porção de executivos de fora da cidade voou para cá. Eu tive que ir lá para um jantar de negócios uma noite. Ele dobrou o jornal e o colocou de lado. Não se preocupe com isso. O cheque de reembolso já está a caminho. Eu provavelmente só me esqueci de enviar o relatório de despesas imediatamente. Parecia tão plausível, tão simples. Era uma explicação perfeitamente razoável, e eu queria acreditar nele. Eu era uma esposa que confiava no marido. Essa era a pedra angular do nosso casamento. Então, eu balancei a cabeça. Ah, está bem, faz sentido. Eu guardei a fatura de volta no envelope e a coloquei na pilha de pagas. Mas, quando fui dormir naquela noite, deitada ao lado dele na nossa cama, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Era apenas uma coisinha, um detalhe minúsculo. Mas era um fio, e se eu puxasse esse fio, eu estava apavorada com a possibilidade de o meu mundo inteiro desmoronar. Então, eu não puxei. Eu disse a mim mesma que estava sendo boba, que 30 anos de casamento lhe haviam garantido o benefício da dúvida. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que o chão, sob meus pés, tinha se movido um pouquinho. Essa pequena semente de dúvida começou a crescer ao longo dos meses seguintes, regada por pequenos e estranhos momentos que simplesmente não se encaixavam. Minha irmã Bruna começou a vir mais vezes, o que, à primeira vista, deveria ter sido algo maravilhoso. Éramos irmãs, separadas por apenas 2 anos, e sempre fomos próximas. Ou assim eu pensava. Mas as visitas dela começaram a parecer diferentes. Ela sempre aparecia durante a semana, geralmente numa quarta-feira, quando sabia que Miguel estava na escola e eu estava no meu emprego de meio período na biblioteca do bairro. Um dia, cheguei em casa mais cedo, meu turno terminando inesperadamente, e encontrei o carro dela na garagem. Quando entrei, encontrei Bruna e Ricardo na cozinha, encostados no balcão, rindo de forma íntima sobre uma garrafa de vinho pela metade. O ar estava pesado, com um tipo de familiaridade confortável que parecia exclusiva, como uma piada interna da qual eu não fazia parte. Os dois deram um pulinho quando eu entrei, os sorrisos congelando por uma fração de segundo antes de se tornarem exageradamente alegres, exageradamente acolhedores. Lúcia! Bruna cantou, correndo para me abraçar. Eu só passei para ver se você tinha um pouco de farinha extra para o bazar beneficente. O Ricardo e eu acabamos conversando. É, Ricardo acrescentou, girando o vinho no copo. A Bruna estava me contando uma história muito engraçada sobre o vizinho dela. Você acabou de perder. Eu forcei um sorriso, o abraço parecendo duro e estranho. Ah, que pena! A farinha está na despensa, você sabe. Mas a desculpa parecia fraca, frágil, e o jeito que eles se olhavam quando pensavam que eu não estava olhando. Era um olhar que passava entre eles, que era mais do que apenas cunhado e cunhada. Depois, havia os telefonemas. Ricardo sempre foi um pouco apegado ao celular, mas agora era como uma extensão da mão dele. Ele estava constantemente nele, sorrindo e mandando mensagens. Mas, no momento em que eu entrava no cômodo, ele rapidamente bloqueava a tela e o colocava virado para baixo na mesa. Apenas uma coisa do trabalho, ele resmungava se eu perguntasse. Certa vez, o telefone dele vibrou tarde da noite, depois de termos ido para a cama. Ele o agarrou do criado mudo tão rápido que eu mal vi a tela acender. Ele saiu da cama e foi para o banheiro atender a chamada, fechando a porta suavemente atrás de si. Eu fiquei deitada no escuro,
olhando para o teto, com o estômago embrulhado. Nossa própria mãe, Beatriz, parecia estar envolvida também, à sua maneira sutil e manipuladora. Durante os nossos jantares de domingo semanais, que eram uma tradição obrigatória, ela fazia aqueles pequenos comentários que pareciam alfinetadas, sutis e direcionadas. Lúcia, você deveria deixar Ricardo se divertir um pouco. Ela dizia se eu mencionasse que ele havia chegado tarde com clientes 2 vezes naquela semana. Um homem com a pressão que ele tem no trabalho precisa de uma válvula de escape. Não seja uma daquelas esposas controladoras. Em outra ocasião, quando mencionei que Bruna parecia estar gastando muito dinheiro ultimamente com roupas novas, minha mãe apenas sorriu de leve e disse: Bem, é bom vê-la curtindo a vida. Uma mulher deve cuidar de si mesma. A mensagem subjacente estava sempre lá. Ricardo e Bruna não podiam fazer nada de errado, e se eu tivesse um problema com isso, o problema era eu. Eu sentia que estava ficando louca. Tentei tocar no assunto com Ricardo uma vez, com delicadeza. Estávamos no carro voltando para casa depois de um filme. Parece que você e a Bruna estão passando muito tempo juntos ultimamente. Eu disse, tentando manter minha voz leve. Ele me lançou um olhar de pura indignação. Ela é sua irmã, Lúcia. Você está dizendo que eu não posso ser amigo da minha própria cunhada? Meu Deus, você está ficando paranoica na sua idade. A conversa foi encerrada. Eu era a paranoica, a insegura, a controladora. Eles estavam tão unidos, uma parede sólida de negação que me fazia questionar minha própria sanidade. Comecei a me afastar, a observar de lado, sentindo-me uma estranha na minha própria casa. Eu ainda fazia o macarrão gratinado e passava as camisas, mas a alegria tinha sumido. Era apenas movimento, uma rotina oca que eu executava enquanto uma tempestade se formava dentro de mim. A pior parte era a solidão. Estar cercada pela sua família, seu marido, sua irmã, sua própria mãe, e se sentir totalmente, completamente sozinha. É uma sensação fria e devastadora. Eu estava agarrada, esperança de que estava errada, que tudo aquilo era apenas um terrível mal-entendido. Mas no fundo acho que eu já sabia, só não estava pronta para encarar. O momento em que a ilusão se desfez não foi dramático. Não foi uma cena de filme. Não houve gritaria, nem portas batendo. Aconteceu numa tranquila noite de quinta-feira. A casa estava calma. Ricardo estava assistindo a um jogo na sala de TV e eu estava na cozinha tentando encontrar uma receita de torta de limão que queria fazer para o fim de semana. Meu velho livro de receitas estava caindo aos pedaços, então decidi procurar na internet. Miguel estava na sala de estar fazendo o projeto de história dele no meu tablet. Nosso velho computador de mesa tinha dado o último suspiro algumas semanas antes. Ei, querido, chamei. Posso pegar meu tablet emprestado por alguns minutos? Preciso pesquisar uma coisa. Claro, mãe, ele disse. Alguns minutos depois, ele veio até a cozinha e me entregou o aparelho antes de subir. Assim que o peguei, vi que um aplicativo de mensagens instantâneas estava aberto na tela, algo que eu raramente usava. E no topo da lista de conversas estava um grupo de chat com um nome que eu nunca tinha visto antes, Os Confidentes. Meu coração deu um estranho soluço, a curiosidade me venceu. Quem eram esses confidentes? Eu toquei no nome do grupo e os participantes estavam listados ali mesmo, Ricardo, Bruna e Beatriz. Meu marido, minha irmã e minha mãe. Meu sangue gelou. Minhas mãos começaram a tremer. Isso tinha que ser um engano. Talvez fosse para planejar uma festa surpresa para mim. Meu aniversário estava com alguns meses de distância. Era uma esperança desesperada e frágil, e eu sabia disso. Com uma respiração profunda e trêmula, comecei a rolar a tela para cima. A conversa se estendia por meses. E enquanto eu lia, o mundo que eu conhecia, a vida que eu havia construído, a própria base da minha identidade, desmoronou em pó ao meu redor. Estava tudo lá em preto e branco, prova irrefutável e repugnante. Bruna, ele está me levando para a churrascaria Ouro Negro sexta-feira. Diga a ela que você vai trabalhar até tarde. Minha respiração parou na garganta. Minha mão voou para a boca para sufocar um soluço. Aquela era a nossa churrascaria de aniversário. O lugar onde Ricardo havia me pedido em casamento 31 anos atrás. Um lugar que eu pensei ser sagrado para nós. Ricardo. Feito!
Ela não vai suspeitar de nada. Está muito ocupada planejando a festa do Miguel para anotar algo. Uma onda de náusea me atingiu. Eu havia passado semanas planejando aquela festa, ficando acordada até tarde para fazer as decorações à mão, querendo que cada detalhe fosse perfeito para o meu filho, enquanto ele usava o meu amor pelo nosso filho como cobertura para os seus pequenos e sórdidos encontros. Eu me senti tonta. Tive que me sentar à mesa da cozinha, a tela do tablet brilhando com a traição. Continuei rolando, meus olhos ardendo, forçando-me a absorver cada palavra venenosa. Eles faziam piadas sobre um suéter que eu havia comprado para ele no Natal. Eles zombavam do meu gosto por filmes. Eles riam de uma vez em que eu tive um pneu furado e precisei ligar para ele pedindo ajuda. Uma memória que eu pensei ser um doce exemplo dele sendo meu herói. Para eles, era uma piada sobre a minha incompetência. E então, a mensagem que me quebrou, aquela que girou a faca, era da minha própria mãe, Beatriz. Apenas tome cuidado, você também. Não podemos deixar que ela descubra antes de garantirmos a herança do patrimônio do seu pai. Assim que isso estiver resolvido e tivermos o controle do fundo, ela não terá escolha a não ser aceitar a nova realidade. Herança. Meu pai, que havia falecido 2 anos antes, tinha sido um homem cauteloso e bem-sucedido. Ele havia me deixado uma quantia significativa, junto com a casa quitada em que vivíamos, que estava na nossa família há gerações. Eles não estavam apenas me traindo emocionalmente. Eles estavam ativamente tramando para roubar minha segurança financeira, meu legado do meu pai. Isso não era um erro apaixonado. Era uma conspiração fria e calculada. Naquele momento, sentada na luz fraca da minha cozinha, que antes era feliz, a velha Lúcia, a Lúcia confiante, amorosa e perdoadora, morreu. Ela evaporou, deixando para trás algo frio, duro e afiado. A dor era imensa, um peso físico no meu peito que dificultava a respiração. Mas por baixo, um sentimento diferente começava a arder. Era raiva. Uma raiva pura e limpa que queimava a confusão e a autoconfiança. Eles pensaram que eu era boba. Eles estavam prestes a descobrir o que acontece quando você empurra alguém longe demais. Os dias que se seguiram foram um borrão de dormência calculada. Eu me movia pela minha vida como um fantasma, uma atriz interpretando o papel de mim mesma. Eu cumpria meus deveres com uma precisão arrepiante. Eu preparava o café da manhã, o tilintar dos talheres soando anormalmente alto na cozinha silenciosa. Eu preparava o almoço do Miguel com um pequeno bilhete escondido, como sempre. Minha caligrafia, a única coisa que não parecia uma mentira. Eu beijava Ricardo de manhã para me despedir. O toque dos meus lábios na bochecha dele parecendo cinzas. Um gesto fantasma de uma vida que não era mais real. Mas por dentro eu era outra pessoa. Minha mente, que costumava estar cheia de listas de supermercado e lembretes de reuniões da escola, agora era um turbilhão de planejamento, de juntar as peças da verdadeira extensão do engano deles. A raiva era um fogo constante sob a superfície, uma fornalha que me mantinha em movimento. A confirmação brutal final veio da única pessoa que nunca pretendeu me machucar, meu filho. O prego final no caixão da família que eu pensei conhecer. Era um sábado de manhã, alguns dias depois de eu ter descoberto o grupo de chat. O tempo estava lindo, um daqueles dias perfeitos de outono. Estávamos no quintal plantando algumas novas mudas de tulipa para a primavera. Era um ritual que tínhamos, uma pequena tradição. Miguel estava cavando a terra, com o rosto sujo e sério, enquanto colocava cuidadosamente um bulbo no buraco que havia feito. Do nada, ele olhou para mim com seus grandes olhos inocentes, da mesma cor que os meus, e disse: "Mãe, por que o papai brinca de luta secreta com a tia Bruna?" Eu congelei, a pequena pazinha caindo da minha mão e aterrissando com um baque suave na grama. Minha voz, quando a encontrei, era um sussurro tenso. "O quê? Que brincadeira é essa, querido?" "Sabe", ele disse, com a naturalidade de quem está falando de um desenho animado. Aquela que eles brincam no seu quarto quando você está no trabalho. Eles fecham a porta e me dizem para ficar quieto porque é uma brincadeira de gente grande. A tia Bruna diz: "É o nosso segredinho."
Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito e pisoteado na terra. Eles não tinham apenas feito isso nas minhas costas. Eles haviam feito isso na minha casa, na minha cama, com meu filho a poucos cômodos de distância. Eles haviam envenenado a santidade do meu lar e tentado envenenar a inocência do meu filho, transformando-o em um cúmplice involuntário no caso sórdido deles. Então ele acrescentou o detalhe final devastador. A tia Bruna me comprou aquele videogame novo Super Laser 50.000. Sabe, ela disse que era um presente por eu ser tão bom em guardar segredos. A audácia, a crueldade puramente calculada, era de tirar o fôlego. Ela havia usado um brinquedo para subornar meu filho ao silêncio, para transformá-lo em um cúmplice. Era isso, era o ponto sem volta. A dor e o choque se endureceram em uma determinação forte como diamante. Eu precisava de mais do que as mensagens deles. Eu precisava de uma prova que ninguém, nem um juiz, nem um advogado, nem outro membro da família pudesse jamais negar. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Naquela tarde, enquanto Ricardo estava jogando golfe e Bruna estava supostamente numa aula de yoga, eu dirigi até uma loja de eletrônicos do outro lado da cidade. Eu caminhei pelos corredores de gadgets elegantes e televisões gigantes, minhas mãos tremendo levemente, sentindo-me uma espiã em um filme barato. Finalmente, encontrei o que procurava em uma seção chamada Segurança Residencial, uma minúscula câmera ativada por movimento, habilmente disfarçada de carregador USB. Era pequena o suficiente para ser completamente imperceptível quando conectada à tomada ao lado do meu criado mudo, uma tomada que tinha uma visão clara e direta da minha cama de casamento. Comprar aquilo parecia clandestino e sujo. Paguei em dinheiro, meu coração disparando, enquanto o jovem balconista registrava a compra, meio que esperando que ele perguntasse para que eu precisava daquilo. Ele não perguntou, é claro. Era apenas um garoto fazendo o trabalho dele. Instalá-la foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Minhas mãos pareciam desajeitadas. Meu coração martelava contra as costelas. Cada parte de mim gritava que aquilo estava errado. Que eu não deveria ter que espionar na minha própria casa. Esse era o tipo de coisa que acontecia com outras pessoas em programas de televisão. Mas a mulher que eu estava me tornando sabia que era necessário. Não se tratava mais de salvar meu casamento. Era sobre sobrevivência. Era sobre reunir as armas de que eu precisaria para a guerra que estava por vir. Eu não tive que esperar muito. O dia seguinte era uma quarta-feira, o dia habitual de Bruna para dar uma passada. Eu disse a Ricardo que pegaria um turno extra na biblioteca, uma mentira que saiu da minha língua com uma facilidade aterrorizante. Eu precisava de um álibi, um motivo para estar fora por horas. Em vez de ir para a biblioteca, eu dirigi até uma cafeteria discreta, a quilômetros de casa, em uma cidade onde ninguém me conheceria. Escolhi uma pequena mesa no canto dos fundos, pedi um café que nunca pretendi beber e abri meu laptop. Minhas mãos estavam suadas enquanto eu conectava meu celular ao feed ao vivo da câmera. E então, esperei. Por 2 horas fiquei sentada ali fingindo ler, meu estômago revirando. Então, às 14h15, meu celular vibrou com um alerta de detecção de movimento. Minha respiração ficou presa na garganta. E eu assisti. Eu assisti enquanto minha irmã, Bruna, entrava na minha casa com uma chave que eu nunca soube que ela tinha. Eu assisti enquanto meu marido a cumprimentava no hall de entrada. Não com um abraço amigável, mas com um beijo profundo e apaixonado que parecia durar para sempre. Eu assisti enquanto eles seguiam, rindo, o braço dele em volta da cintura dela para o meu quarto. Meu quarto. Eu deveria ter desligado. Eu deveria ter jogado meu laptop contra a parede, mas não consegui. Fiquei sentada em uma cafeteria pública, com música alegre tocando ao fundo, e me forcei a testemunhar a completa e total profanação da minha vida. Eu os assisti na minha cama, a cama onde eu havia dormido por 30 anos, a cama onde meu filho havia sido concebido, a cama onde eu havia chorado até dormir nas últimas semanas. E então eu vi a traição íntima final. O detalhe que se gravaria na minha memória para sempre. No pescoço de Bruna estava um relicário de ouro delicado. O relicário da minha avó.
Minha avó havia me dado no meu aniversário de 16 anos, as mãos dela tremendo enquanto o prendia no meu pescoço. Ele havia desaparecido anos atrás, e eu fiquei de coração partido, revirando a casa por semanas, presumindo que o havia perdido para sempre. Eu assisti, congelada, enquanto Ricardo pegava o relicário com os dedos. Ele o abriu, revelando as pequenas fotos desbotadas dos meus pais no dia do casamento deles lá dentro. E ele o beijou suavemente, logo antes de beijar minha irmã. Ele havia roubado um pedaço da minha história, um pedaço da minha alma, e o tinha dado a ela como um troféu. Eu não gritei, eu não chorei. Uma calma estranha e arrepiante se instalou em mim. Era a calma da certeza absoluta. Não havia mais dúvidas, nem mais perguntas. Havia apenas a verdade fria e dura. Eu estendi uma mão firme e cliquei em gravar. Deixei a câmera funcionar por mais 10 minutos, capturando evidências inegáveis mais do que suficientes. Então, salvei o arquivo de vídeo em um drive seguro na nuvem e em um pendrive separado. Arrumei meu laptop. Saí daquela cafeteria, deixando uma xícara de café cheia e fria sobre a mesa. A mulher que havia entrado lá algumas horas antes havia sumido para sempre. Em seu lugar, havia uma mulher com uma missão. Eles tinham me tratado como uma boba. Eles tinham rido às minhas custas. Agora eles veriam do que a boba deles era realmente capaz. O jogo havia começado, e eu ia vencer. Na manhã seguinte, liguei para a biblioteca dizendo que estava doente. Eu disse que estava com uma enxaqueca terrível, o que não era totalmente mentira. A pressão atrás dos meus olhos era imensa. Mas, em vez de ficar na cama, eu me vesti com o melhor terno que eu tinha, um conjunto cinza grafite que eu geralmente guardava para casamentos ou funerais. Parecia apropriado. Este era, afinal, o funeral do meu casamento. Eu dirigi para a cidade. Meu destino era um prédio alto de vidro com os nomes de um prestigiado escritório de advocacia gravados em ouro na porta. Eu passei a noite inteira pesquisando, alimentada por café e raiva, procurando a melhor e mais implacável advogada de divórcio que eu pudesse encontrar. O nome dela era Doutora Evelyn Couto, e a reputação dela a precedia. Avaliações online a chamavam de a tubarão. Elas diziam que ela era brilhante, implacável e não fazia prisioneiros. Ela era exatamente o que eu precisava. Sentei-me na sala de espera luxuosa e silenciosa do escritório dela, sentindo-me pequena e deslocada entre as cadeiras de couro caras e a arte moderna. Mas quando ela se aproximou para me cumprimentar, uma mulher alta e imponente de seus 50 anos, com olhos perspicazes e um terno ainda mais perspicaz, senti um vislumbre de força. Ela não ofereceu falsa simpatia. Ela apenas apertou minha mão com firmeza e me conduziu ao escritório dela. O escritório dela dava vista para a cidade inteira, uma visão de poder e controle. Sentei-me em frente a ela em uma mesa de mogno polido, o horizonte da cidade atrás dela. Então, senhora Valença, ela disse, a voz dela nítida e clara. Sua ligação foi urgente. Diga-me o que está acontecendo. Eu não chorei. Eu não fiquei histérica. A hora das lágrimas havia acabado. Com calma, abri minha bolsa, peguei um pequeno pendrive sem rótulo e o deslizei pela mesa dela. Antes de eu dizer qualquer coisa, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Eu preciso que você assista a isso. Ela levantou uma sobrancelha perfeitamente arqueada, mas pegou o drive e o conectou ao computador. Eu não olhei para a tela. Eu olhei para o rosto dela. O profissionalismo dela não vacilou, mas eu vi a mandíbula dela se apertar quase imperceptivelmente. Eu vi os olhos dela se estreitarem em fendas. Quando o vídeo de 10 minutos terminou, ela fechou o laptop com um clique suave e voltou toda a atenção para mim. Eu entendo, ela disse, a voz agora carregada de uma fúria fria que espelhava a minha. Por favor, continue. E assim eu fiz. Eu expus tudo. Entreguei a ela as impressões do grupo de chat, centenas de páginas das correspondências vis deles. Entreguei a ela os extratos bancários que eu havia copiado secretamente, destacando as retiradas inexplicáveis e as transferências para uma conta secreta no nome de Ricardo.
Eu falei sobre a herança do meu pai, a casa que lhe era legalmente minha, e a suspeita segunda hipoteca que havia sido tirada contra ela 6 meses atrás, um documento que eu havia encontrado na mesa de Ricardo que continha uma versão grosseiramente falsificada da minha assinatura. Quando terminei, ela se recostou na cadeira e juntou as mãos, olhando para mim por um longo momento. O silêncio se estendeu. Lúcia, ela finalmente disse, a voz dela baixando, tornando-se mais séria. Eu quero ser muito clara. Este não é apenas um caso de infidelidade. Esta é uma campanha coordenada e sistemática de abuso financeiro e emocional. O que seu marido, sua irmã e sua mãe fizeram não é apenas errado, é criminoso. Nós os pegamos por fraude bancária, conspiração para fraudar e falsificação. Isso vai muito além de um simples divórcio. Ouvir meus medos mais profundos serem validados por aquela mulher poderosa e inteligente pareceu a ruptura de uma represa dentro de mim. O peso que eu vinha carregando sozinha, de repente, pareceu um pouco mais leve. Eu não quero apenas o divórcio, eu disse a ela. As palavras tinham gosto de metal na minha boca. Eu quero de volta tudo o que eles roubaram de mim. Meu dinheiro, minha casa, minha vida. Quero ter certeza de que eles nunca mais poderão fazer isso com ninguém. A doutora Couto sorriu, um sorriso fino e afiado que não chegava a alcançar os olhos dela. Era o sorriso de um tubarão que acabara de sentir o cheiro de sangue na água. Ah, faremos mais do que isso, ela disse. Vamos desmantelar o mundo inteiro deles. Vamos prosseguir com isso tanto no Tribunal Civil, para o divórcio e a devolução dos seus bens, quanto entregarei uma cópia deste arquivo ao Ministério Público. Eles enfrentarão acusações criminais. Passamos as 2 horas seguintes traçando uma estratégia. Seria um ataque de 2 frentes. A primeira frente era a legal e silenciosa. A doutora Couto e sua equipe iniciariam um processo de congelamento de bens e preparariam uma montanha de papelada legal que cairia sobre eles como uma avalanche. A segunda frente era a minha. Eu disse a ela que não poderia simplesmente deixar que isso se desenrolasse em tribunais. Eu precisava confrontá-los. Eu precisava ver o olhar nos rostos deles quando o mundo secreto e perfeito deles desmoronasse. E eu sabia o lugar perfeito para fazer isso. Nossa família tinha uma tradição. Um grande jantar de domingo na casa da minha mãe a cada mês. Era o palco deles, o lugar onde Beatriz representava a matriarca benevolente e onde todos eles reforçavam sua teia de mentiras. Deveria ser na próxima semana, seria o último jantar deles. Eu seria a única ali a servir a justiça e seria um prato que se serve frio. A Dra. Couto, após um momento de consideração, concordou. Um confronto público com testemunhas tornaria as negativas deles no tribunal ainda mais difíceis. Durante a semana seguinte, eu me tornei a maior atriz da minha vida. Fui para casa e interpretei o papel da esposa feliz e alheia. Foi a performance mais excruciantemente difícil da minha vida. Eu sorria quando Ricardo entrava pela porta. Eu fazia o jantar favorito dele, carne assada. Eu perguntava sobre o dia dele e ouvia as mentiras dele com uma expressão serena e interessada no rosto. Por dentro, eu era uma mola enrolada de raiva e antecipação. Mas na superfície, eu era um lago plácido. Compartilhar a cama com ele era a pior parte. Ficar deitada no escuro, sentindo o calor do corpo dele ao lado do meu. Um corpo que havia estado com a minha irmã poucos dias antes. Eu esperava até que a respiração dele ficasse uniforme num sono profundo. E então eu deslizava para fora da cama e descia as escadas. Eu ficava sentada na cozinha escura com meu laptop, repassando as evidências repetidamente, alimentando minha raiva, fortalecendo minha determinação. Eu era como uma general planejando uma batalha, memorizando cada detalhe da fraqueza do inimigo. Bruna me ligou 2 vezes naquela semana. A voz dela pingando aquela falsa e enjoativa preocupação que eu agora via pelo que realmente era. Ei, mana, só ligando para saber de você. Você pareceu um pouco quieta ultimamente. Está tudo bem? Só cansada do trabalho, eu respondia, minha voz suave como seda. Mas estou ansiosa pelo jantar de domingo, viu? Vai ser bom para estarmos todos juntos. Eu também, ela cantava, alheia. Vou fazer a minha famosa torta de maçã desmoronando para a sobremesa. A ironia era tão densa que eu poderia ter engasgado com ela.
O plano para o jantar era simples, mas devastador. A Dor Couto havia me ajudado a preparar 4 pacotes. Cada um era um envelope manilha grosso e dentro de cada um havia uma coleção curada dos crimes deles, adaptada para o destinatário. Para Ricardo, havia capturas de tela das mensagens mais condenatórias dele com Bruna, fotos 8x10 brilhantes do vídeo do quarto e extratos bancários mostrando dinheiro movido da nossa conta conjunta para a secreta dele. Para Bruna, havia as mensagens incriminatórias dela, a prova dos gastos extravagantes dela e uma cópia da escritura da minha casa mostrando o empréstimo fraudulento tirado contra ela. E para minha mãe, Beatriz, havia as mensagens dela orquestrando o caso inteiro, especialmente as partes sobre a minha herança e o fundo de faculdade que meu pai havia criado para Miguel, que eles vinham drenando sistematicamente. O quarto envelope era para o marido de Bruna, Daniel Ribeiro. Era o mais fino, mas o mais brutal. Continha apenas o que ele precisava saber: prova do caso e do roubo das economias de educação do filho deles. No dia do jantar, fiz questão de que Miguel tivesse um pernoite arranjado na casa do melhor amigo dele. Eu o deixei lá naquela tarde com um abraço que durou um pouco mais do que o normal. Eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Você sabe disso, não sabe? Sussurrei em seus cabelos. Ele apenas sorriu, disse que eu estava sendo estranha e correu para brincar com um amigo. Eu não teria meu filho testemunhando a carnificina que estava prestes a se desenrolar. Enquanto me arrumava naquela noite, olhei para mim mesma no espelho. A mulher que olhava para mim era diferente. A suavidade ao redor dos olhos tinha sumido, substituída por um brilho de aço. A linha de preocupação perpétua entre minhas sobrancelhas havia se suavizado, substituída por um olhar de determinação sombria. Escolhi minha roupa com cuidado, um vestido azul escuro, simples e elegante. Eu queria parecer composta, no controle. Eu não era uma vítima prestes a ser jogada aos lobos. Eu era a caçadora e a armadilha estava montada. Hoje à noite, a farsa terminaria. Hoje à noite, eles finalmente veriam a mulher que haviam criado. O trajeto até a casa da minha mãe parecia surreal. As ruas familiares da minha cidade natal pareciam diferentes, coloridas pela nova e dura realidade em que eu estava vivendo. A casa de Beatriz era o epicentro da vida da minha família. Uma casa colonial grande e impecável, com colunas brancas e um gramado perfeitamente cuidado. Ela sempre gritou riqueza e bom gosto por fora, mas eu agora sabia que estava apodrecendo por dentro. Uma bela fachada escondendo um núcleo de decadência. Quando entrei, a cena estava perfeitamente nojenta. O cheiro de carne assada e alecrim enchia o ar. Minha mãe, Beatriz, me cumprimentou na porta com um beijo na bochecha que parecia o toque de uma cobra. Lúcia, querida, que bom que você pôde vir. Você está linda. Ricardo já estava lá, segurando um copo de uísque, rindo com o marido de Bruna, Daniel, um homem bom e simples que trabalhava como empreiteiro e que não tinha ideia de que estava vivendo uma mentira também. Bruna saiu da cozinha, enxugando as mãos em um avental de babados, interpretando o papel da filha linda. Lúcia, você está ótima. Ela cantou, a voz um pouco aguda demais. Ela me abraçou, um abraço rápido e frágil, e eu tive que usar cada gota de autocontrole para não recuar. Eu podia sentir o metal frio do relicário da minha avó através do suéter fino dela, descansando contra uma pele. Meu relicário. A raiva dentro de mim se acendeu em fogo, mas eu a empurrei para baixo. Ainda não. Todos nós nos reunimos na sala de jantar em torno da enorme mesa de mogno que havia hospedado sem celebrações de família, sem natais, sem mentiras. Daniel estava sentado ao lado de Bruna, e ele esticou a mão para pegar a dela, dando um aperto carinhoso. Minha mãe sentou-se à cabeceira da mesa, radiante como uma rainha presidindo sua corte. Ricardo sentou-se ao meu lado, e em um momento ele teve a audácia de colocar a mão no meu joelho debaixo da mesa e apertá-lo com afeto. Eu senti vontade de vomitar. Afastei minha perna e ele me deu um olhar ligeiramente confuso. A conversa era leve, sem significado, uma sinfonia de hipocrisia. Eles falavam sobre o trabalho, sobre o tempo, sobre um novo programa na TV. O tempo todo eu podia sentir o peso dos envelopes manilha na minha bolsa grande aos meus pés.
Meu coração batia em um ritmo constante e pesado contra as costelas, mas minhas mãos estavam perfeitamente imóveis. Eu comi minha carne assada. Eu elogiei minha mãe pelo molho. Eu sorri para as piadas deles. Eu interpretei meu papel pela última vez. Então, justo quando minha mãe estava prestes a trazer a famosa torta de maçã desmoronando de Bruna para a sobremesa, pigarreei. Na verdade, antes de comermos a sobremesa, eu disse, minha voz cortando a conversa alegre como um caco de vidro. A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para me olhar, os garfos a meio caminho da boca. Eu tenho algo que gostaria de compartilhar. Continuei, minha voz perigosamente calma. Um pequeno projeto de família em que estive trabalhando. Eu me inclinei, meus movimentos deliberados, e peguei os envelopes da minha bolsa. Eu me levantei. O som da minha cadeira arrastando-se no piso de madeira parecia ecoar na sala. Eu andei ao redor da mesa, uma ceifadora entregando o julgamento. Coloquei um envelope na frente de Ricardo, um na frente de Bruna e um na frente da minha mãe. Beatriz olhou para o envelope marrom grosso, os olhos dela se estreitando. Lúcia, o que é isso? Algum tipo de piada? Vá em frente. Eu disse, minha voz fria e plana como um lago congelado. Abram! O som do papel rasgando foi ensurdecedor na sala silenciosa. Fiquei parada na ponta da mesa e observei os rostos deles, um por um. Vi o sorriso confiante de Ricardo vacilar quando ele puxou a primeira página, uma captura de tela dele e de Bruna se beijando no meu hall de entrada. Vi o rosto dele perder toda a cor, tornando-se um branco pálido e doentio, enquanto ele folheava as fotos 8x10 brilhantes da câmera do quarto. Vi a mão de Bruna voar para a boca, um soluço engasgado escapando dos lábios enquanto ela lia as próprias palavras traiçoeiras, as mensagens de texto dela planejando encontros secretos, zombando de mim. Vi os olhos dela correrem pela sala como um animal encurralado, e vi a compostura majestosa da minha mãe se estilhaçar. O rosto dela ficou com um tom feio e manchado de vermelho enquanto ela encarava a evidência da conspiração dela, as impressões detalhando o plano dela para garantir a minha herança. Daniel, completamente confuso, olhou do rosto horrorizado da esposa para mim. Lúcia, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu tinha um envelope para ele também. Eu caminhei e entreguei a ele, meus olhos suaves, com uma pena que eu só sentia por ele. Acho que você merece saber, Daniel. Você também faz parte desta família. Ele o abriu. O rosto dele, enquanto lia, passou por uma transformação rápida e terrível. Confusão se transformou em descrença. Descrença em um horror nascente. E, finalmente, em um olhar de uma dor tão profunda e dilacerante que eu quase desviei o olhar. Ele olhou para os extratos bancários, para a prova de que o fundo de faculdade que ele trabalhou tanto para construir para o filho deles, Lucas, estava quase vazio. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Era o silêncio da ruína total. Então, o inferno irrompeu. Que diabos é isso? Ricardo finalmente sibilou, a voz dele um sussurro estrangulado. Ele empurrou as fotos para longe dele como se estivessem contaminadas. Ele olhou para mim, os olhos arregalados com uma mistura de medo e fúria. Lúcia, por que você faria isso? Isso é privado. Faria isso? Eu repeti, e uma risada, um som áspero e amargo que eu não reconheci como meu, escapou dos meus lábios. Você quer dizer expor as suas mentiras? A sua traição? O fato de você estar dormindo com a minha irmã na minha própria cama? Isso também era privado? Ou era apenas a minha dignidade que você não se importou em tornar pública? Bruna começou a chorar, lágrimas teatrais e grossas que não tinham mais valor para mim. Não é o que parece. Você está distorcendo tudo. Nós só estávamos confortando um ao outro. Você tem estado tão distante ultimamente. Distante? Eu retruquei, minha voz aumentando. Eu estive distante? Ou eu estava apenas ocupada cuidando da nossa casa, criando o nosso filho e gerenciando a vida que você estava tão ocupada explodindo pelas minhas costas? E eu estou distorcendo estes registros bancários, Bruna. Eu apontei um dedo trêmulo para os papéis. Eu estou distorcendo o empréstimo fraudulento que você e a mamãe tiraram na minha casa? A casa que meu pai me deixou? Foi então que Daniel finalmente falou.
Ele levantou um único pedaço de papel, a mão dele tremendo violentamente. Ele olhou para Bruna, a voz dele rachando com uma dor que era horrível de testemunhar. O fundo de faculdade. Bruna, você pegou o dinheiro que economizamos para o futuro do Lucas, para a educação dele? Bruna apenas olhou para ele, o rosto dela uma máscara de culpa, incapaz de falar. Você me disse que o mercado estava em baixa, ele sussurrou, a ficha caindo. Você mentiu para mim por meses. Minha mãe, Beatriz, finalmente encontrou a voz dela. Ela bateu a mão na mesa, os talheres chacoalhando. Como você se atreve? Ela gritou, o rosto dela contorcido de raiva, apontando um dedo enfeitado para mim. Você vem para a minha casa num domingo e tenta destruir esta família. Tudo o que você fez por mim, eu disse, dando um passo em direção a ela, minha voz baixa e perigosa. Você quer dizer tudo o que você fez contra mim. Você tramou com eles. Você encorajou isso. Você, minha própria mãe, ajudou-os a planejar como roubar minha herança. Sua ingrata, sua bruxinha. Ela cuspiu, a máscara de sofisticação dela se desfazendo, revelando o rosto feio por baixo. Ricardo merecia ser feliz. Bruna merecia ser feliz. Você é sempre tão sem graça, tão previsível, sempre bancando a mártir. Você deveria ter sido grata por ele ter ficado com você por tanto tempo. As palavras dela foram feitas para me ferir, e feriram. Mas elas também fizeram outra coisa. Elas cortaram o último fio de qualquer amor ou obrigação persistente que eu sentia por ela. Ela não era minha mãe. Ela era um monstro envolto em um suéter de cachemir. Eu era uma boa esposa. Eu era uma boa filha. Eu era uma boa irmã, eu disse, minha voz tremendo com uma fúria que eu havia contido por semanas. E você pegou meu amor e minha confiança e os usou como uma arma contra mim. Você riu de mim no seu grupinho secreto de chat. Você me chamou de boba. Eu me inclinei perto, meus olhos fixos nos dela. Bem, a boba acabou de ser empurrada. Foi naquele momento, no meio da gritaria e do choro, que Bruna perdeu o controle. Talvez fosse a culpa, ou o terror de ser exposta, ou a visão do próprio marido olhando para ela com puro e não adulterado desprezo. Ela soltou um grito gutural, um som de pura raiva animal e se lançou sobre a mesa em minha direção. As unhas dela arranharam meu rosto e eu cambaleei para trás, uma picada forte surgindo na minha bochecha. Ela veio para cima de mim de novo, agarrando um punhado do meu cabelo, gritando: Você arruinou a minha vida, você arruinou tudo! Um instinto primal que eu nunca soube que possuía assumiu o controle. Eu não era mais a bibliotecária quieta. Eu era um animal encurralado, lutando pela vida. Eu a empurrei com força para trás, quebrando o aperto dela. Ela tropeçou em uma cadeira de jantar e caiu no chão com um estrondo. A sala mergulhou em um caos total. Ricardo e Daniel correram para nos separar, ambos gritando. Minha mãe estava gritando histericamente sobre chamar a polícia. Daniel conseguiu agarrar Bruna, que estava agitada e histérica, e puxá-la para se levantar, enquanto Ricardo ficava entre nós, com as mãos levantadas como se para me afastar. Lúcia, pare! Isso é insano! Olhe para o que você está fazendo! Eu fiquei ali, respirando pesadamente. Meu cabelo estava uma bagunça, com um arranhão latejante na minha bochecha. Olhei para os destroços ao meu redor. Minha irmã chorando, meu marido aterrorizado, minha mãe apoplética e Daniel, cujo mundo inteiro acabara de ser detonado. A linda sala de jantar era uma zona de guerra. A carne assada estava ficando fria. A torta de maçã, desmoronando, nunca seria servida. E eu havia começado a guerra. No silêncio que se seguiu à luta, o único som era o soluço áspero de Bruna. Minha mãe foi a primeira a se recuperar. Ela procurou o celular, as mãos tremendo de raiva. É isso. Vou ligar para a polícia. Vou fazer você ser presa por agressão. Eu vi você empurrá-la. Eu apenas olhei para ela. Não senti nada, nenhum medo, nenhum pânico, apenas uma certeza fria e clara. Eu estava 10 passos à frente deles. Vá em frente, mãe, eu disse, minha voz calma. Ligue para eles. Tenho certeza de que eles ficarão muito interessados neste envelope aqui. Eu peguei o pacote de evidências dela da mesa e o agitei suavemente. Ele tem tudo. A conspiração para cometer fraude,
as assinaturas falsificadas nos documentos de empréstimo. Fraude de fiação é um crime federal, sabia? Tive uma conversa muito interessante com a minha advogada, a doutora Couto. Ela foi muito clara sobre as possíveis ramificações legais. Tenho certeza de que o Ministério Público vai se divertir com o chat de família de vocês. Eu posso levar uma bronca por hoje à noite por me defender, mas vocês três estão olhando para a cadeia. Eu observei a cor sumir do rosto dela. A mão dela, segurando o celular, lentamente baixou para o lado. A palavra advogada havia acertado o alvo. Ela sabia que eu a tinha. Todos estavam presos na teia que haviam tecido tão cuidadosamente para mim. Eu me endireitei e ajeitei meu vestido. Senti uma estranha sensação de poder, de clareza. Pela primeira vez na minha vida, eu estava no controle. Olhei para cada um deles, minha voz não deixando espaço para argumentos. É o seguinte, comecei, dirigindo-me à sala como uma CEO em uma aquisição hostil. Ricardo, minha advogada estará entregando os papéis do divórcio amanhã de manhã no seu escritório. Não se incomode em voltar para casa. Eu já troquei as fechaduras esta tarde, enquanto você estava aqui. A boca dele abriu e fechou como a de um peixe. Você não pode fazer isso. Metade daquilo é meu. Na verdade, não é, eu disse friamente. A casa era parte da minha herança. E quanto aos nossos outros bens, a doutora Couto já entrou com uma moção de emergência para que eles sejam congelados, pendente a investigação sobre os fundos significativos que você tem desviado das nossas contas conjuntas. Você terá sorte se sair com os seus tacos de golfe. Eu me virei para a minha irmã, que agora estava sendo amparada por Daniel, olhando para mim com puro ódio nos olhos vermelhos. Bruna, sugiro que você contrate um advogado muito bom, porque não apenas estou processando você civilmente pela sua parte no empréstimo fraudulento, mas Daniel aqui parece ter o próprio caso contra você por esvaziar o fundo de faculdade do filho de vocês. Daniel apenas balançou a cabeça em choque, segurando a esposa à distância, como se ela fosse veneno. E aquele relicário no seu pescoço? Eu adicionei, minha voz escorrendo gelo. Foi um presente da minha avó. Eu estarei esperando por ele de volta. Finalmente, eu me virei para a minha mãe. Ela parecia encolhida, derrotada. E você, eu disse, minha voz caindo para um sussurro. Você nunca mais verá o seu neto. Você não ligará para ele. Você não enviará presentes. Ele não fará parte do seu mundo tóxico. Você está morta para ele e você está morta para mim. Você fez a sua escolha. Eu não esperei por uma resposta. Peguei minha bolsa, virei as costas para as ruínas da minha família e saí daquela casa sem olhar para trás. Entrei no meu carro e, enquanto eu dirigia para a noite fria, eu não chorei. Eu me senti livre. A guerra tinha acabado de começar, mas eu já havia vencido a batalha mais importante. Eu havia me recuperado. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de procedimentos legais. A doutora Couto foi, em uma palavra, magnífica. Ela era a general. E eu era a soldado dela. Tínhamos ligações diárias. Nos encontrávamos no escritório dela para repassar a estratégia. Ela protocolou liminares, ordens de restrição e moções com uma velocidade vertiginosa. Minha mãe, Ricardo e Bruna contrataram um advogado que tentou me pintar como uma mulher instável e vingativa. Mas a montanha de evidências que eu tinha era irrefutável. O vídeo, as mensagens de texto, os extratos bancários, a assinatura falsificada confirmada por um perito em caligrafia. Eles contaram uma história que nenhum advogado poderia distorcer. Daniel, fiel à palavra dele, pediu o divórcio de Bruna. Ele acabou sendo meu aliado mais forte. Ele forneceu os próprios registros financeiros, que descobriram ainda mais enganos de Bruna. Descobriu-se que ela vinha roubando dele por anos, financiando um estilo de vida extravagante de compras secretas e dias de spa com Ricardo, tudo enquanto dizia a Daniel que eles estavam com um orçamento apertado. Ele saiu da casa deles e lutou e ganhou a custódia exclusiva do filho. Senti uma profunda tristeza por ele. Ele era outra vítima inocente na guerra egoísta deles. Conversamos ao telefone algumas vezes, 2 sobreviventes do mesmo naufrágio, oferecendo apoio silencioso um ao outro. O prejuízo financeiro para eles foi catastrófico. O tribunal congelou os bens deles, pendente a investigação de fraude.
A reputação de Beatriz em seu círculo de alta sociedade foi destruída quando a notícia se espalhou. Ricardo foi demitido do emprego executivo bem remunerado dele quando o conselho de administração da empresa soube que ele estava sob investigação por fraude. Acontece que eles têm uma cláusula de ética estrita e não gostaram da má imprensa. Ele estava a caminho de uma grande promoção, mas agora estava inempregável. Eles perderam tudo porque eram gananciosos. Eles queriam o que era meu, e ao tentar pegá-lo, perderam tudo o que era deles. A batalha pela custódia de Miguel foi a parte mais difícil. Essa foi a única frente onde senti verdadeiro medo. Ricardo e minha mãe tentaram usar a briga no jantar contra mim, alegando que eu era uma mãe violenta e incapaz. O advogado deles levantou a questão em um depoimento, uma reunião longa e extenuante em uma sala de conferências estéril. Senhora Valença, o advogado deles zombou. É verdade que a senhora agrediu fisicamente sua irmã? Antes que eu pudesse responder, a doutora Couto deslizou um documento pela mesa. É verdade que minha cliente se defendeu depois de ser atacada fisicamente, mas talvez você se interesse mais por estes. Eram as mensagens de texto entre os clientes dele datadas da semana anterior ao jantar, nas quais eles discutiam explicitamente um plano para provocar minha cliente a ter um surto que eles poderiam usar contra ela em um processo de divórcio. O rosto do advogado adversário ficou pálido enquanto ele lia. O juiz, quando apresentamos isso em uma audiência fechada, ficou chocado. Eu obtive a custódia exclusiva de Miguel. Ricardo foi autorizado apenas a visitas supervisionadas 2 vezes por mês em uma instalação neutra. O relatório do supervisor da primeira visita deles disse tudo. Ricardo passou a hora tentando convencer Miguel de que eu era a pessoa má, que eu havia desfeito a família. Miguel, meu garoto inteligente e perspicaz, apenas olhou para o pai e disse: "Você é quem brincou de brincadeira secreta com a tia Bruna. A mamãe não fez nada de errado." Depois disso, as visitas de Ricardo se tornaram mais curtas e menos frequentes. Ele não conseguia encarar a verdade nos olhos do próprio filho. Com as batalhas legais quase resolvidas, eu sabia que Miguel e eu não poderíamos ficar naquela cidade. A casa não era mais um lar. Era uma cena de crime cheia dos fantasmas de uma vida que tinha sido uma mentira. Os tribunais haviam afirmado que a casa era exclusivamente minha, parte da minha herança, e ordenaram que Ricardo e Beatriz pagassem um empréstimo fraudulento. Decidi vendê-la. Contratei um corretor de imóveis e fiz um bazar de bens. Vendi os móveis caros que eles haviam comprado com meu dinheiro. Vendi a porcelana chique que nunca usamos. Observei enquanto estranhos caminhavam pelos cômodos da minha vida, escolhendo os restos. Foi doloroso, mas também foi libertador. Eu empacotei apenas o que realmente importava. Caixas de fotos, desenhos de infância do Miguel, os livros de receitas da minha avó e as poucas lembranças que não foram contaminadas pelas mentiras deles. No dia em que o caminhão de mudança veio, dei uma última caminhada pela casa vazia. Os cômodos ecoavam em silêncio. Senti uma pontada de tristeza pela mulher que havia sido tão feliz ali, tão alegremente inconsciente. Mas eu não me arrependi de ir embora. Eu estava fechando um capítulo. Nós nos mudamos para 3 estados de distância. Para uma pequena cidade litorânea no sul, onde ninguém sabia nossos nomes, onde podíamos respirar novamente. Encontramos um pequeno apartamento de 2 quartos com uma grande varanda que tinha vista para o oceano. Era menor, menos grandioso do que nossa casa antiga, mas era nosso, era honesto. Os primeiros meses foram difíceis. O silêncio era a coisa mais barulhenta. Havia dias em que eu apenas me sentava no chão da nossa nova sala de estar, cercada por caixas, e sentia uma onda de dor tão profunda que tirava o meu fôlego. Eu não estava apenas de luto pelo meu casamento. Eu estava de luto pela minha irmã, pela minha mãe, pela família inteira que eu pensei que tinha. Eu tive que aprender a ficar sozinha. Tive que ir ao supermercado e comprar para 2 pessoas em vez de 3. Tive que aprender a consertar uma torneira que vazava assistindo a tutoriais online. Eu tive que reconstruir minha vida do zero. Não apenas por mim, mas por Miguel. Começamos com coisas pequenas. Encontramos uma nova escola para ele. E depois de um começo difícil, ele começou a fazer amigos. Eu consegui um emprego de meio período na livraria pitoresca da cidade, cercada pelo cheiro reconfortante de papel antigo e novas histórias. Fazíamos longas caminhadas na praia depois da escola.
observando as ondas quebrando na costa, deixando o ar salgado lavar as memórias. Começamos novas tradições. Sexta-feira à noite era dia de pizza e filme, abraçados no sofá sob um cobertor quentinho. Domingo de manhã era para fazer panquecas juntos, sujando a cozinha inteira de farinha. Lentamente, com muito esforço, começamos a construir uma nova vida, uma nova definição de família, baseada não em mentiras, mas no vínculo simples e inquebrável entre uma mãe e seu filho. O capítulo legal final se encerrou cerca de 1 ano depois de nos mudarmos. O divórcio foi finalizado. O tribunal me concedeu uma indenização significativa, recuperando quase todo o dinheiro que eles haviam roubado ao longo dos anos da minha herança e das nossas economias conjuntas. O caso criminal também foi concluído. Diante de evidências esmagadoras, Beatriz e Bruna aceitaram um acordo judicial para evitar a prisão. Elas receberam multas pesadas, serviço comunitário e liberdade condicional de longo prazo. Eu soube por um primo distante que ligou para saber de mim que minha mãe teve que vender a casa grande e linda dela para pagar as despesas legais. Bruna estava trabalhando como caixa em um supermercado. Ricardo, incapaz de encontrar trabalho na área dele, estava morando em um apartamento barato a 1 hora de distância, afundado em dívidas. O universo tem uma maneira engraçada de equilibrar as contas. Um dia, chegou uma carta inesperada encaminhada do meu endereço antigo. Era de Ricardo. Era longa, 10 páginas, manuscrita, divagante e manchada com o que pareciam ser lágrimas. Estava cheia de autopiedade. Ele dizia que sentia muito, que havia cometido um erro terrível, que sentia falta de mim e de Miguel todos os dias. Ele culpava Bruna por seduzi-lo. Ele culpava a minha mãe por encorajá-lo. Ele culpava o emprego estressante dele. Ele culpava todos, menos a si mesmo. No final, ele perguntava se eu poderia encontrar no meu coração para perdoá-lo, se talvez pudéssemos conversar. Eu li a carta uma vez, parada na minha pequena varanda, a brisa do oceano bagunçando meu cabelo. Depois, voltei para dentro, encontrei uma tesoura e cortei metodicamente a carta em pedacinhos minúsculos. Voltei para a varanda, abri a mão e deixei a brisa do oceano carregar o confete das desculpas dele para longe, espalhando-o sobre as ondas até que ele sumisse. Perdão? Talvez um dia. Mas o perdão é para a minha própria paz, não para a absolvição dele. Ele não o mereceu. Minha vida não é perfeita agora. Ainda há cicatrizes. Há dias em que uma música triste no rádio faz meu peito doer. Ou quando eu vejo uma família feliz, que se parece com a que eu costumava ter, e sinto uma pontada de perda por uma mentira em que eu acreditei. Mas as cicatrizes são uma parte da minha história, um lembrete da força que eu nunca soube que tinha. Miguel está prosperando. Ele é um adolescente agora, alto e engraçado, com um bom coração. Ele está no time de futebol. Ele tem uma queda por uma garota na aula de ciências. Ele está feliz. Ele está seguro. E eu? Eu estou feliz também. Encontrei uma alegria quieta e simples, que eu nunca soube que existia quando estava vivendo naquela casa grande e linda, cheia de segredos. Eu tenho amigas do Clube do Livro na loja. Estou fazendo uma aula de cerâmica. Estou aprendendo a ser apenas Lúcia, não a esposa ou a filha de alguém, mas a minha própria pessoa. Às vezes, quando estou na livraria, um cliente entra procurando uma história com um final feliz. Eu sempre sorrio porque eu finalmente tenho um final feliz para mim. Não é um final de conto de fadas, não é o que eu teria escrito para mim todos aqueles anos atrás, mas é um final real. É a história de uma mulher que foi empurrada para o limite e descobriu que podia voar. Obrigada por escutar. Obrigada por estar aqui comigo. Se a minha história tocou você de alguma forma, se fez você se sentir menos sozinho ou lhe deu um pouco de força, por favor, compartilhe-a com alguém que possa precisar ouvi-la. Você nunca sabe a vida de quem você pode tocar. Cuidem-se e nunca, jamais deixem alguém fazer você se sentir menor do que você é. Você é mais forte do que imagina.